Bendito seja o nome santo de Jesus para sempre. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os que estão comigo nesta noite, aqui na nossa live do programa De Volta para a Palavra, de todas as feiras. Glória a Deus por isso. Quero começar nessa noite pedindo desculpas aos irmãos por não ter feito o programa sexta-feira, por causa de que eu estava fazendo hora extra no nosso trabalho. Nosso irmão Erivelto estava enfermo, como ainda está, por isso nessa noite eu já justifico a ausência do nosso irmão Erivelto aqui conosco nessa noite. Não pôde estar porque ainda está um pouco enfermo, e nessa noite nós vamos estar aqui continuando o nosso tema do último programa, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês que estão já conosco nessa noite, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de poder usar essa ferramenta para alcançar o mundo todo, né? Porque não somente tem pessoas ao vivo, como também tem pessoas que vão ver depois. Já pedindo aos irmãos que compartilhem, né, esses vídeos, os nossos vídeos que nós temos produzido aqui do programa De Volta para a Palavra, e também outros vídeos que temos de um momento com a palavra que nós fazemos às vezes no domingo ou em outros dias, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas. Eu quero nessa noite lembrar que nós estávamos estudando aqui no último um tema que está aí na nossa live, que é evidências de uma verdadeira conversão. Para refrescar a nossa memória, deixa eu me organizar aqui, que o programa ao vivo é assim mesmo, né? Nós falamos sobre o significado da palavra evidência e entramos nas evidências de fato, né? A primeira delas é mudança de vida, é a primeira evidência de uma verdadeira conversão, porque se alguém tem compromisso com Jesus, aceitou Jesus como Salvador, como é costume da gente falar assim, dessa forma na igreja, né? Que a pessoa aceitou Jesus, então a primeira evidência é ela ter mudança de vida, né? A gente falou sobre isso. Depois da mudança de vida vem a fome pela palavra de Deus. Lembro-me que no outro programa nós falamos sobre essa parte aqui, eu e Erivelto, quando o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, ele disse assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Isso é um incentivo, é uma exortação do apóstolo para que nós crentes busquemos como um menino que acabou de nascer pelo leite que ele tanto quer, que a mãe tem em seus seios. Do mesmo jeito, o crente deve ter fome pela palavra de Deus. Em terceira evidência foi a prática da oração diária, que está um pouco em desuso em alguns casos, né? Mas a verdade é que o crente ele não pode viver sem oração. Então, como o nosso objetivo aqui do programa é trazer de volta algumas coisas que estão assim um pouco colocadas de lado, isso aqui é um tema muito propício para nós continuarmos, né? A prática da oração diária. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele diz assim: orai sem cessar. Isso não quer dizer que você vai deixar tudo que tem para fazer na vida
e se ajoelhar e ficar orando. Se você puder fazer isso, é uma beleza, é uma bênção de Deus. Mas a verdade é que nós vivemos ocupados, atarefados e não temos tempo de estar muito tempo de joelho. Mas você pode orar a Deus em qualquer posição que você imagine, desde que você esteja buscando e orando a Deus. Então aproveita, meu irmão, o tempo que você tem no trabalho, na escola, quando você está um pouco folgado, ora ao Senhor. O Espírito Santo, ele se encarrega de nos lembrar os nossos motivos de oração, né? Então, o crente, ele tem que ter a prática de oração. E nós paramos no outro programa, justamente quando íamos passar aqui para a quarta evidência. É muito importante essa evidência que eu vou falar aqui agora, porque parece que os crentes, eles não têm ideia de certas coisas depois que aceita Jesus. Então, a quarta evidência, eu falei, mudança de vida, fome pela palavra de Deus e a prática da oração diária. A quarta evidência é sofrer tentação, ou sofrer tentações, né? No plural, porque a tentação vem todo dia. Então, é uma evidência da vida cristã sofrer tentação. Então, mas o que é tentação? Tentação é um estímulo que pode levar à prática do pecado. Vou repetir, é um estímulo que pode levar à prática do pecado. Embora a tentação em si não constitua pecado, o atender às suas reivindicações caracteriza a transgressão das leis divinas. Isso é uma definição do dicionário teológico, certo? Então, vendo aqui essa definição, a tentação, que é um estímulo que pode levar à prática do pecado, é muito interessante isso, porque nós vivemos um tempo em que alguns irmãos crentes assim, eles acham que o fato de eles terem aceitado Jesus como Senhor e Salvador trouxe para eles uma espécie de imunidade. Mas só que o crente, mesmo ele sendo fiel a Deus, ele sofre tentações. Ele pode passar diariamente por diversos tipos de tentações, das mais variadas possíveis. Então, por que isso acontece? Porque nós ainda estamos aqui na terra. Isso só vai acabar um dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar aqui no arrebatamento da igreja. Aí isso vai acabar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos, é possível nós passarmos por tentações diariamente, e isso é uma evidência de uma verdadeira conversão. Porque o verdadeiro cristão, ele sofre tentação. Não é à toa que o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo 8 e 9, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não sei se você já leu essa passagem, mas eu posso dizer assim que essa passagem é uma passagem de difícil leitura nos tempos que nós estamos vivendo, né? Porque hoje, né, o que mais se vê é se falar de vitória, né? Vitória Deus vai dar e etc. Mas aí estão esquecendo de dizer para o crente que ele, todo dia, ele está sujeito a sofrer tentações.
E Pedro alerta, né, através de sua carta, que nós devemos ser sóbrios. Né? O que é ser sóbrio? O que é que você acha que é ser sóbrio? Ser sóbrio é alguém que está com suas faculdades mentais totalmente organizadas, sem nenhum tipo de influência. Ou seja, eu estou falando isso com minhas palavras, não é a definição etimológica de sobriedade, certo? Mas ser sóbrio é você estar acordado, você não está influenciado por alguma coisa. Então ele diz: ser sóbrios, vigiai. O que é vigiar? Vigiar, meu irmão, é o que muita gente não tem feito nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Por causa da falta de vigilância, as pessoas têm caído, muitos irmãos caído no pecado novamente e estão em uma situação de queda difícil de voltar por causa da falta de vigilância, porque, como diz o texto, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja só a comparação que Pedro faz aqui, quando ele diz aqui, para dar uma definição de características satânicas, né? Ele diz: o diabo, vosso adversário. Olha, o diabo, irmãos, não é amigo de ninguém. Satanás não ama ninguém. Satanás, ele odeia o cristão. Satanás odeia Jesus. Odeia tudo que provém de Deus, que é para Deus. O trabalho dele é querer destruir tudo e todos. Então ele é um adversário. Jamais ele vai ser um aliado ou um amigo do crente, principalmente do crente. E também das pessoas que não são crentes, ele é adversário, porque o trabalho que ele realiza aqui na terra é matar, roubar e destruir, como Jesus falou. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o apóstolo Pedro diz: ó, ele anda em derredor, ou seja, ele está buscando uma brecha, ele está querendo encontrar uma oportunidade em nossas vidas para tentar nos destruir, igual um leão faz quando está atrás em busca de uma presa. Quem já assistiu aqueles documentários de animais, você vai ver como é que os animais caçam outros animais, ou seja, eles esperam que aquela presa que eles estão de olho ter um vacilo, né? E geralmente eles começam com táticas, eles vão atrás dos mais fracos do rebanho, eles isolam o animal mais fraco do rebanho, para que seja mais fácil pegar esse animal para virar um almoço, virar uma janta, né? Como nos documentários. Satanás trabalha da mesma forma. Ele começa isolando alguém, depois ele vai procurar as falhas de alguém para tentar destruir essa pessoa. Então, cuidado, seja sóbrio, né? Seja sóbrio, porque ele, que é o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, vem através de inúmeras tentações. Tentações são como armadilhas colocadas no nosso caminho, e se nós não vigiarmos, às vezes nós podemos cair em uma delas e o final ser terrível e trazer um tremendo prejuízo em qualquer área de nossas vidas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu estava me lembrando aqui ainda de Tiago. Eu vou ler aqui na versão transformadora, que eu gosto muito dessa versão também, viu? Todas as versões são interessantes. Agora tem umas de hoje, agora mais novas, que são mais interessantes, assim, mais diretas, mais esclarecedoras, e é muito interessante. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus,
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Preste bem atenção a essa fala de Tiago aqui, viu? Submetam, porque no versículo 9, que eu acabei de ler aqui, aliás, que eu não li, de Pedro, ele diz aqui, ao qual resistir firmes. Como eu posso resistir ao diabo? Porque o diabo, ele está querendo acabar comigo. Quer dizer que eu estou numa guerra espiritual. Então, o que é que acontece? Guerra é guerra, inimigo é inimigo. E eu tenho que resistir, porque senão o inimigo me destrói. Então, qual é a principal arma que Deus me dá para que eu possa resistir ao diabo? Tiago responde, né? Submetam-se a Deus. Aí a pergunta é, meu irmão, você tem se submetido a Deus? Você tem confiado em Deus? Você tem se entregado totalmente a Deus para que Ele, pelo Espírito Santo, possa ajudar você a vencer as batalhas diárias, as tentações que surgem diariamente na sua vida? Como é que você tem se portado diariamente? Como é que você tem lidado com as tentações? Que tem tentação. O crente que não sofre tentação, ele está com algum problema, né? Ele está com algum problema. Então veja só, nós precisamos estar vigilantes. Eu acho interessante, na versão viva que eu estava lendo outro dia, o texto diz assim, sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto que runge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Olha só que versão tremenda. Fiquem firmes quando ele atacar. Confiem no Senhor e lembrem-se que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Deixa eu dar uma notícia a você aqui, que talvez você não esteja lembrando, porque talvez tenha alguém que esteja me vendo agora e ouvindo, ou vá me ver, que acha que só você passa por isso. Deixa eu dar uma notícia a você, todo cristão que assumiu um compromisso real com Deus, ele sofre tentações no mundo inteiro. Tentações das mais diversas, ele sofre. Então, meu irmão, tentação é uma evidência de uma verdadeira conversão. Outra coisa bem interessante aqui, os irmãos estão interagindo aí com o meu irmão Pedro, que está aqui do outro lado, né? Ele vai respondendo aí devagarzinho, qualquer coisa ele passa para mim aqui. É uma quinta evidência, eu já falei de 4, é sofrer provações. Eu falei sobre sofrer tentações e sofrer provações. Como é que é isso? Qual é a diferença? Porque de repente alguém pode achar que não existe diferença, mas existe uma diferença muito sutil, mas existe entre provação e tentação, né? O que é provação? Provação pode ser sofrimento, pode ser angústia ou tribulação que tem por objetivo levar o crente a ter uma experiência mais profunda com Deus. Está vendo a diferença? Tentação é uma coisa e provação é outra. Às vezes, Deus, Ele permite que situações que nos tiram da nossa zona de conforto aconteçam na nossa vida com a permissão e supervisão dele para nos levar a uma experiência. Desculpa.
para nos levar a uma experiência mais profunda. Uma experiência mais profunda com Deus. Será que o crente está imune a isso? O crente, ele passa por isso. Irmãos, eu vou pedir a Pedro aqui para buscar uma aguinha, que eu estou com a garganta só a graça aqui, viu? Por isso que eu estou tossindo, me perdoe. Que na realidade eu esqueci da água. Então a gente vê na Bíblia o caso de Jó, que é bem conhecido. Jó, desculpa, o caso dele é bastante esclarecedor. Embora ele fosse piedoso e detentor, de um testemunho inquestionável, ele necessitava de uma experiência mais real e marcante com Deus. Então, depois de todas as suas angústias e provas, ele ia descobrir e se tornaria mais sábio e mais paciente. Quer ver, olha, Jó 42:5 está escrito assim: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas te veem os meus olhos. Veja só que Jó só disse isso no final do livro. Por quê? Porque durante todo o livro ele passou, o livro relata toda a experiência que ele teve, sem saber que Deus o estava permitindo a provação, se utilizando até do inimigo, para que ele pudesse crescer na graça e no conhecimento. E depois da experiência, ele, por vários capítulos do livro de Jó, está Jó orando a Deus e perguntando por que estava passando por isso. Recebe a visita dos amigos, que muito amigos, naquele momento difícil, em que os próprios amigos questionaram a sua integridade. E, por fim, Deus, ele vai chegar e perguntar a Jó 70 perguntas que Jó não teve resposta. Se você ler a partir do capítulo 38, se eu não estou enganado, vou tomar uma água aqui, viu? Obrigado. Se eu não estou enganado, capítulo 38 em diante, Deus vai fazer cerca de 70 perguntas, se eu não estou enganado, a Jó, questionando Jó sobre algumas coisas, mostrando a Jó a sua soberania e que ele estava no controle de tudo, inclusive da situação de Jó. Então, isso tudo fez com que Jó, no final do livro, falasse o que a gente citou aqui: com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora veio os meus olhos. Ou seja, ele adquiriu uma experiência real com Deus. Então, meu irmão, você que é crente e está no estreito hoje, talvez o que você esteja passando agora na sua vida sejam provações permitidas por Deus para que você tenha uma experiência mais profunda com Deus. E muitas das vezes nós ficamos: Deus me tira disso, Deus me tira daquilo. Eu entendo isso, porque nós, os seres humanos, não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Mas muitas das vezes as provações chegam para nos trazer experiências com Deus. Então, toda vez que você estiver num apertado da vida, pergunte para que Deus está permitindo tudo isso. E às vezes a gente fica somente querendo ouvir alguém dizer: Deus vai fazer, Deus vai fazer. Sim, Deus vai fazer, mas Deus já está fazendo também através da provação. Claro que provação, muita gente não gosta, mas isso faz parte da vida cristã, é uma evidência da vida cristã, viu? Tiago, ele diz no capítulo 1, versículo 2 a 4 o seguinte:
Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma hora, são completa para feitos e íntegros, em nada deficientes. Glória a Deus. Então, Tiago ele diz, você tem que ter alegria. Meu irmão, alguém já lhe disse que você tem que ter alegria na hora que estiver sendo provado? A palavra de Deus está dizendo isso para mim, em primeiro lugar, e depois para você. Eu sei, talvez, né? No lugar que você cultua, na denominação que você faz parte, talvez você não tenha escutado isso. Mas hoje Deus me colocou aqui, nessa noite, para falar com você e dizer que você tem, e eu tenho também, de ter alegria por passar por várias provações, né? Porque a aprovação da nossa fé, quando for confirmada, ela vai produzir perseverança, né? Eu acho interessante na Bíblia Viva, quando ele diz assim, queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações, então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Essa é uma versão da Bíblia Viva, viu? Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes, de caráter, íntegros e perfeitos. Tu está entendendo como é o processo, meu irmão? Ser crente é diferente do que muita gente pensa, sabe? Ser um cristão de verdade, meu irmão, é muito diferente do que muita gente tem pensado e até aprendido com alguns líderes por aí, viu? Tem outro texto na Bíblia interessante, no versículo 12 desse primeiro capítulo de Tiago, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Na Bíblia Viva diz assim, feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado. Veja só, porque depois receberá com a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Eu vou repetir. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado. Tentado por quem? Só quem tenta o ser humano para praticar o pecado é o diabo, viu? Através de seus agentes que ele organiza na face dessa terra. Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O que é que esse texto quer dizer aqui? Quando ele diz, desculpem, depois receberá como recompensa a coroa da vida. Esse depois aqui é um hiato de tempo muito grande que fala da nossa vida toda, praticamente. Por quê? Porque todo dia, ou em períodos e períodos, existem provações para nós. E as tentações também. Então tudo isso é evidência da vida cristã. Então, meu irmão, quando eu não cedo e não pratico o mal, que aqui quer dizer o pecado, quando eu sou tentado pelo inimigo, pelo diabo, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu não vou ser uma pessoa feliz se eu tiver um monte de coisa que as pessoas vivem pedindo por aí e alguns líderes estão prometendo por aí, né? Porque tem um bocado de cara pálida, né, que estão aí por aí prometendo um bocado de coisa, né? E é uma moda muito grande. Me permita eu falar sobre isso aqui agora, né? Eu espero que você entenda. Porque se você ficar com raiva aí vai ficar complicado, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha, essa onda que nós já temos há muito tempo de termos cultos específicos nas denominações.
É culto disso, culto daquilo, né? Eu já é culto da vitória, culto do descarrego, culto não sei de quê, culto disso, daquilo. Para cada culto tem uma nomenclatura específica, porque naqueles cultos existem promessas específicas para as pessoas. E como eu sei que as pessoas estão buscando livrar-se dos problemas que têm na face da terra, porque as pessoas querem viver no paraíso, mas aqui, então se busca Deus para solucionar esses problemas. Ou seja, eu não quero ter problema durante a minha vida aqui. Deixa eu dizer do mais recente. Por que é que as pessoas estão tão interessadas em serem vacinadas contra o Covid-19? Será que é somente porque não querem morrer? Eu acredito que não. Eu digo aqui sem medo de errar, que as pessoas querem mesmo é voltar a ter o mesmo modo de vida que tinham antes. Não é à toa que as pessoas estão sendo pegas por aí, como a semana passada, aqui bem perto de nós aqui, um sítio com mais de 200 pessoas dentro fazendo uma festa. O povo quer beber e folgar, viver no pecado, a maioria, sabe? Eles querem é isso. Por isso que eles querem se livrar da doença. Eles não estão aprendendo com o Covid-19. Existe uma lição que Deus está ensinando com a permissão desse vírus. E a lição é: voltem-se para Ele. Deus quer que o ser humano se volte para Ele. Mas aí o que é que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão confiando mais no homem do que em Deus. Então o homem tem a solução. Engano. As soluções humanas, elas só surgem por causa da permissão de Deus. Se Deus não permitir, nada vai acontecer aqui. O homem tem limite. Deus é ilimitado porque Ele é soberano. E Ele tem dado chance, oportunidade a nós, os seres humanos, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente se volte para Ele, para que a gente examine a nós e veja onde é que nós estamos errando contra Deus e se volte para Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É a vontade de Deus para nossas vidas hoje. Mas aí no mundo todo, o que é que as pessoas estão fazendo? A maioria delas. Porque eu sei que alguns estão aprendendo alguma coisa com essa doença, mas a maioria estão em busca somente de ter prazer, em continuar em suas vidas futilizadas. Porque me permita eu lhe dizer isso: vidas futilizadas. É isso que as pessoas estão vivendo hoje, cada vez mais afastadas de Deus. Então, por isso Deus permite certas coisas e nós crentes estamos no meio. Porque não tem morrido só pessoas que ainda não é crente, não. Crentes têm morrido. Nós temos tido exemplo dentro da nossa igreja, pastores que Deus tem levado, de outras denominações, homens de Deus que sofreram com essa doença e Deus levou. Mas Deus quer ensinar uma lição com essa doença à humanidade. Mas na minha visão, a humanidade não está aprendendo. E deixa eu lhe dizer a coisa, que eu não sou profeta do caos, mas eu quero te dizer que não vai ficar só nisso. Vai ficar mais apertado ainda, sabe? Porque os tempos estão se findando. Jesus está voltando e Ele está acordando a humanidade e principalmente o seu povo para que se volte para um compromisso real, verdadeiro, sincero com Ele. E não seja somente frequentador de templos, como muitos têm sido. Deus, Ele não só quer que a gente viva frequentando o templo, não. Deus quer que a gente assuma um compromisso real com Ele. É isso que Ele deseja para nossas vidas. Então, meu irmão, a tentação faz parte da vida cristã.
e as provações também. Agora, eu ainda quero falar aqui sobre outra coisa que é uma evidência de uma verdadeira conversão, que é o anseio pela volta de Jesus. Viu? Meu irmão, você tem ansiado pela volta de Jesus? O que é que você tem desejado em primeiro lugar na sua vida? O que é que você tem colocado como prioridade na sua vida? Nessa noite, o Senhor diz para mim e para você que nós precisamos desejar, anelar a volta de Cristo. Não para a gente se livrar dos problemas, porque tem muita gente que diz assim: eu queria que Jesus voltasse logo. Mas não é porque ama Jesus, é porque quer se livrar dos problemas. Dessa forma está equivocada a sua espera, o seu desejo. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8: já agora, reto juiz naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Bíblia viva. Lá no céu me espera uma coroa, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia do seu regresso. E não só a mim, mas a todos aqueles vidas mostram que eles estão aguardando ansiosamente a sua vinda outra vez. Meu irmão, você está aguardando a vinda de Jesus? Ou você quer que Jesus resolva todos os problemas aqui na terra para você viver feliz aqui? Porque o que eu tenho visto por aí, principalmente na televisão, quando eu ligo em algum canal que está passando alguma coisa evangélica, entre aspas, né, de alguns líderes, pregadores deste país, com raras exceções de homens de Deus que têm seus programas na televisão e na internet, a maioria estão prometendo o paraíso aqui. Ou seja, vamos pedir a Deus para resolver tudo aqui. E se esquecem de que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Como o apóstolo Pedro fala na sua carta. Nós devemos viver como pessoas que estão prontas para viajar. Está de mala pronta, meu filho? Como é que você está? Como está a sua vida? A sua vida com Deus. A sua vida com o seu próximo. A sua vida com a igreja. Como é que está? Se Jesus voltar hoje, você quer que ele volte hoje? Como é que você está diante de Deus? Você deseja que ele volte? Você quer que ele volte porque você ama a ele, por causa do que ele já fez por você e ainda vai continuar fazendo? Porque, meu irmão, quando eu me lembro que Jesus veio do céu para morrer no meu lugar, sofreu todas aquelas agressões físicas, verbais, para receber toda a punição do pecado no meu lugar. Meu irmão, como eu desejo o dia em que eu vou conhecer ele pessoalmente. Meu irmão, como eu quero um dia me encontrar com o Senhor. Meu irmão, como eu desejo esse dia. Por isso que aqui na terra, os dias que nós estamos vivendo, para mim, são dias normais, porque eu vejo cada vez mais próxima a vinda de Jesus. E eu fico feliz porque um dia eu vou me encontrar com meu Senhor e esse dia está bem perto. E um conselho eu te dou nessa noite: deseja isso para a sua vida. O verdadeiro cristão deseja a volta de Jesus para vir buscar ele e para a gente se encontrar com ele. Porque deixa eu dizer uma coisa, não é porque a Bíblia diz que a cidade celestial tem rua de ouro, muro feito com as pedras mais preciosas que a gente nem conhece. Não,
O céu só é bom, só é tremendo com minhas palavras, porque essas palavras que eu estou dizendo aqui agora, elas não definem na sua inteireza o céu, mas na minha limitação eu digo: o céu só é bom, só é tremendo. Sabe por quê? Porque Jesus está lá, esperando por nós. Jesus está nos aguardando para nos receber naquele lugar. E meu irmão, o crente que não deseja isso, ele está com um problema na vida. Ele precisa se organizar rapidamente com o Senhor. Porque uma das evidências principais da vida do cristão é ele desejar de uma forma muito tremenda na sua vida a volta do Senhor. Porque a Bíblia manda, a Bíblia nos recomenda, ela nos exorta a desejar isso. Os crentes da igreja primitiva viviam desejando a volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias. Jesus não voltou, as eras passaram, nós estamos hoje no século 21 e Jesus não veio, mas eu continuo querendo e desejando a volta de Jesus. Eu quero que Jesus volte, eu quero me encontrar com o Senhor, e você deve fazer a mesma coisa. Deseje, busque a volta, queira a volta do Senhor. As outras coisas são segundo plano. Enquanto você espera, você trabalha, você estuda aqui na terra. Mas não bote nada do que nós estamos falando aqui em primazia na sua vida. A primazia é Cristo. A primazia é Jesus voltar para nós nos encontrarmos com Ele. E por fim, uma evidência principal entre as que eu já citei. Citar como última evidência: pregar o evangelho às almas perdidas. Meu irmão, uma evidência de uma verdadeira conversão é você ter desejo no seu coração de pregar o evangelho para outras pessoas. Sabe por quê? Porque as outras pessoas estão perdidas como eu e você estivemos no outro tempo. Sabe? As outras pessoas estão vivendo em estado de condenação. Elas precisam ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Elas precisam saber que o estado que elas estão vivendo é um estado de que a mão de Deus irada está sobre as suas cabeças. E só existe um jeito, um meio de escapar, é através de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, isso é bem conhecido. No versículo 19 e 20, está escrito assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado, até a consumação dos séculos. A versão da Bíblia Viva diz assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E tenham certeza disto, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Meu irmão, uma das coisas nesse tempo que eu tenho de crente, difíceis de ver, mas eu vejo ainda, são irmãos buscando evangelizar outras pessoas, principalmente naquela maneira tradicional que nós conhecemos, que é na panfletagem, distribuição de folhetos. Meu irmão, nós precisamos aproveitar todos os meios que estão à disposição nossa para nós propagarmos o evangelho. Meu irmão, você fala tanto na rede social, ou aproveita a rede social para falar de Jesus. Aproveita a rede social para expor as escrituras sagradas.
Não perca tempo não, meu irmão. Porque uma evidência principal de uma verdadeira conversão é nós pregarmos para outras pessoas. Mesmo que elas não queiram ouvir, mesmo que elas não queiram saber, mesmo que 10 de nós, zombem de nós, mesmo que elas não saber de nós, mesmo que elas venham nos agredir, porque nós estamos pregando o evangelho para elas. Mas nós precisamos pregar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. Não perca tempo. Deus tem criado oportunidades para mim e para você para pregar a sua palavra. Nessa noite eu estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu sei que Deus deseja que eu faça isso, para que as pessoas escutem a palavra de Deus. E eu acredito que o Espírito Santo, depois desse programa aqui, ele vai pegar esse vídeo e vai levar para os confins da terra. Porque aqui no meu Facebook eu tenho mais de 4.000 pessoas, a maioria de língua. O Espírito Santo, porque tem redes sociais e se depara com um vídeo dele, pastores pregando também a palavra de Deus. E o evangelho, e vão se converter, vão se arrepender dos seus pecados, entregar a vida de Cristo. É nossa função. Uma das evidências de uma verdadeira aonde você, isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser no meio da rua, isso vizinhos, isso pode ser na escola. Nós precisamos aproveitar. Quanto tempo tem se gastado à toa, muitas das vezes nas redes sociais, falar de futilidade, e não se aproveita para se falar do evangelho. Fale de Jesus. A Bíblia diz que tem que ser a tempo e fora de tempo. Aproveita a oportunidade que Deus dá para você pregar. Porque a nossa função é semear o evangelho de Jesus Cristo. Nós somos semeadores. Quem dá crescimento, só ele. A semente vai nascer e dar fruto. Nossa função é pregar. Então, meu irmão, o evangelho. Você não tem coragem de falar, estou falando aqui não. Tipo um folheto, manda uma mensagem escrita, sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, grava um áudio, faz podcast, tanta coisa para nas mídias eu estou aproveitando quase todas. É porque me falta tempo para estar abastecendo. Estou aqui no Facebook, estou no YouTube, eu estou no WhatsApp, por aí, eu estou no Instagram, estou em todo canto. E onde tiver aparecendo uma brechinha que caber aí, a gente está entrando para falar de Jesus Cristo. Lançar uma pessoa, essa pessoa crê no de Jesus Cristo que nós estamos pregando, isso já vale todo o trabalho que nós produzir esse programa que a gente está fazendo aqui. Então, meu irmão, aproveita. Deus, Ele nos dá as condições para nós fazermos isso. É uma evidência de que de fato você é um convertido quando você prega o evangelho para as pessoas. Pastor Jorge, mas fulano vai ficar com raiva. Meu irmão, deixa ele ficar com raiva, mas fala de Jesus para ele. Deus vai ter a coração dele, porque o inimigo se levanta mesmo quando você está pregando. O inimigo não vai gostar de você, Jesus, para outra pessoa, para que ele se salve, para que ele não se perca. Porque o diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Jesus, ele quer vida com abundância. E a igreja na face da terra, que somos para a sua obra aqui, é o que temos que fazer. Os anjos até quiseram fazer, mas ele não permitiu, ele deixou esse privilégio para a igreja que somos nós.
Então, meu irmão, aproveita as oportunidades. Eu quero encerrar pedindo a Deus que nos ajude a fazer a sua vontade. Pedindo a Deus que essas evidências que nós falamos aqui em 2 programas, elas façam parte da nossa vida. Que nós sejamos uma nova criatura, tenhamos mudança de vida. Que nós possamos amar a palavra de Deus, anelar por ela. Que nós possamos ter orações diárias, ter uma vida devocional com Deus. Provações, as tentações façam parte da nossa vida para nos fazer crescer. Para que a pregação na nossa vida, um hábito, tudo isso faz parte da nossa vida. Queira isso para a sua vida em nome de Jesus. Eu vou encerrar com uma oração pelas pessoas que estão doentes. Jesus pode curar enfermidades. Existem muitas pessoas que estão agora doença, outras que já existem. O nome de Deus que pode dar o quadro das pessoas. Então nós vamos orar. Você que está aí do lado comigo, ora junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia e tua graça. Pai querido, eu sei que nós os homens estamos em falta contigo, mas eu também sei que tu és misericordioso, tu és bondoso, Pai. Misericórdia caída no pecado. Essa situação, Pai, tem misericórdia, estende a tua mão, Senhor, e o braço de misericórdia, e cura, Pai, essas enfermidades. Toma nas tuas mãos, Pai, todos os que estão nos leitos de hospitais. Nós sabemos, Pai, que os hospitais estão lotados, quase que chegando no colapso de pessoas doentes, principalmente com Covid. Eu sei, Pai, que isso faz parte do cumprimento da tua palavra, mas eu também sei que tu és misericordioso. Por isso eu apresento a todos os enfermos nessa noite, pedindo ao Senhor que estenda a tua mão poderosa sobre todas essas pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.